Dizer ao Senhor: eis-me aqui. Ser cheio do Espírito Santo, aleluia, é não encontrar dificuldade em fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor. As nossas dores, as nossas dificuldades não nos podem impedir de dizer sim para Jesus, sim para Deus. Ser cheio do Espírito Santo leva-nos a tomar uma posição de ficar de pé. Filho do homem, ponte em pé. Eu falarei contigo, diz o Senhor, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. Ponte em pé, que eu vou falar contigo. Toma a posição. Tenha disposição. Se posicione. Ser cheio do Espírito Santo implica em disposição em fazer a obra, em fazer a vontade de Deus. Nem a prisão impediu Paulo de falar do amor de Cristo. Segundo historiadores, Paulo era guardado por uma quartena, não sei, quatro soldados. Agora eu não vou lembrar a palavra. Pastor, me ajuda aí. Era trocado de quatro. Não eram sempre os mesmos soldados. Eram 4 soldados que guardavam Paulo, mas não eram sempre os mesmos. Por quê? Porque Paulo não cessava de falar do amor de Cristo, não cessava de falar do Evangelho do Senhor. Então, segundo os historiadores, eram trocados todas as guardas que iam estar vigiando o apóstolo Paulo, para não correrem o risco de serem convertidos por Paulo, pela palavra, pela pregação, pelo posicionamento que ele colocava, se colocava diante do Senhor, mesmo em prisão. Os irmãos podem pesquisar, vão encontrar esses escritos, esses historiadores do primeiro século. Louvado seja Deus. Lembra lá na prisão de Pedro? Havia soldados guardando. Ele estava aprisionado, trancafiado, acorrentado. Para que mais soldados ainda para ficar na porta da prisão? Será que Pedro tinha força sobre-humana para quebrar correntes e arrebentar a porta da prisão? Não, a Bíblia diz que Pedro estava até dormindo, estava cochilando, estava tranquilo, estava descansando. Descansando. Olha, Pedro na prisão estava descansando. O anjo teve que acordar hoje. A igreja está orando, a igreja está clamando: eu vim aqui tirar você daqui. Pedro estava dormindo tranquilamente, e havia soldados. E Pedro, junto com o anjo, passa pelos soldados que guardavam a prisão. E quando Pedro sai e olha para trás e vê a prisão agora para trás, que ele desperta: estou liberto. O anjo do Senhor. Glória a Deus. Porque a igreja estava orando incessantemente, não perdendo a oportunidade de fazer a obra, a vontade de Deus, de orar uns pelos outros. E quando oramos uns pelos outros, quando fazemos a obra verdadeiramente para o Senhor vai aonde nós não vamos. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. As nossas orações fazem o que nós não imaginamos. Somos convocados para vir à casa do Senhor para orar, mas nem todos nós temos disposição para vir. Nem todos nós gostamos de perder. Eu vou usar a palavra perder, não, irmãos. Eu ia usar a palavra perder tempo, não é perder. Ganhar tempo na presença de Deus orando. Nem todos nós queremos ganhar
esse tempo na casa de Deus orando. Somos chamados para vir orar e não viemos. E não vamos à casa do Senhor. E quando oramos, nós nem imaginamos o que Deus está fazendo por causa das nossas orações. Quem é cheio do Espírito Santo tem disposição de fazer a obra. E fazer a obra não é apenas um trabalho físico, braçal, mas é o dobrar dos joelhos, é o estar juntos, participando do mesmo mover, da mesma busca, da mesma visão que o pastor passa para a igreja, do ir, do anunciar, ou do vir e clamar. Não tem tempo para quem é cheio do Espírito Santo. Ele vem. Quem é cheio do Espírito Santo, aleluia. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos ousados e não tememos as astúcias do nosso adversário. Quando somos cheios do Espírito Santo, Deus nos dá percepção, discernimento, para entender que não é uma dificuldade ou outra, que não é uma circunstância, que não é um problema, mas é às vezes uma investida do inimigo tentando parar você, tentando intimidar você, tentando desanimar você. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos ousados e percebemos as artimanhas do inimigo e dizemos a ele não. Ou para trás de mim, Satanás, como Jesus falou, para trás de mim. Ser cheio do Espírito Santo implica em você receber de Deus, o ter de Deus autoridade para repreender, expulsar, pôr por terra todas as hostes infernais. Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 10, 18 e 19. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Versículo 20: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A igreja pratica a obra do Senhor e entende quando o inimigo tenta barrar, tenta impedir, tenta fazer você desanimar, tenta intimidar você. E quando está cheio do Espírito Santo, você tem ousadia e usa a autoridade no nome do Senhor para repreender. Porque o Senhor, quem declarou aos seus discípulos, aos 70, ao os enviar para proclamar o estabelecimento do reino dos céus e o arrependimento do pecado, Jesus diz: ide, curai os leprosos, limpai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. A ordem de Jesus para os 70: expulsai demônios. E diz a palavra que eles voltam com grande alegria e declaram: Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome. E Jesus então lhes diz: eu via Satanás descendo como um raio, como um relâmpago, mas eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e
toda a força do inimigo e nada, olha o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: nada vos causará dano. Mas nós encontramos hoje uma igreja que mais chora do que glorifica, mais reclama do que agradece, mais tem peso do que a leveza de servir ao Senhor. Qual o legado que vamos deixar ou estamos deixando para a próxima geração? Qual é o legado que é a igreja da nossa geração está deixando para a próxima geração? Seja cheio do Espírito Santo, porque a nova geração está olhando para a sua, para a minha, para a nossa geração, a geração que nós estamos lecionando, ensinando, discipulando, querendo que tome o nosso lugar, que fique na nossa posição. Precisamos preparar os que sejam melhores do que nós, mais autênticos, mais ousados, mais obedientes, mais submissos ao Senhor. Mas para isso nós não podemos ainda jogar a toalha, em nome de Jesus. Não é hora de jogar a toalha. Caleb tinha 85 anos e ele disse: eu ainda tenho a mesma disposição para ir à batalha quando o Senhor me chamou. Eu estou disposto aos 85 anos de idade. George Miller, depois de ter grandes experiências com o Senhor, cuidando de órfãos, cuidando de orfanatos, aos 70 anos de idade, ele ainda fala com o Senhor e pede ao Senhor a oportunidade de falar do seu evangelho por onde o Senhor o enviasse. E diz a história, a biografia de George Miller, que ele ainda percorreu cerca de 40 países pregando o evangelho do Senhor após os 70 anos de idade. Não é hora de jogar toalha. É hora de usar da ousadia que o Senhor te deu. Eu vos dei a autoridade do Senhor, ousadia. Ser cheio do Espírito Santo nos dá esta ousadia de entender quando é o inimigo tentando parar, barrar, impedir, desanimar ou fazer você entregar os olhos. É hora de abrir os olhos, porque você está passando para a nova geração. Quem você é em Cristo Jesus? O legado que você está passando para a nova geração não é apenas o que você fala, o que você ensina, mas quem você é. As suas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Ser cheio do Espírito Santo implica em ter discernimento e usar de ousadia contra as astúcias ciladas do inimigo. É vestir-se, como Paulo afirma aos Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, de toda a armadura de Deus, porque os dias são maus. Se no primeiro século Paulo podia afirmar que os dias eram maus, se Paulo vivesse no século 21, o que ele diria desse século? Talvez até mais, porque o inimigo ainda é invisível. Era na época de Paulo, ainda é invisível, mas as artimanhas e a sutileza que ele utiliza nos dias de hoje não são muito perceptíveis se não formos cheios do Espírito Santo. Não são perceptíveis. E abraçamos e nos amoldamos a este século, nos amoldamos a este mundo.
palavra de Deus nos diz para não nos amoldar. Não vos embriagueis com vinho. Não se amolde a este mundo. Não se embriague com as coisas deste mundo, com atitudes seculares, com atitudes humanas e terrenas. Se tiver que se embriagar, que seja do Santo Espírito de Deus, amando o Senhor, amando o Evangelho do Senhor, amando a obra do Senhor, amando a vontade e buscando a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, ou quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus opera maravilhas. E começa aqui. É sempre aqui. E é os ensinos que Paulo traz à igreja que está em Éfeso, capítulo 3, versículo 20. Ora, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deus opera maravilhas, mas é aqui primeiro, queridos. E sabe qual é a maior maravilha de Deus em nossas vidas? É quando Ele consegue nos levar a entender que eu preciso morrer para que Cristo vive. Eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo, a minha vontade, os meus desejos, para a vontade de Deus ser feita através da minha vida. Ora, Deus é poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Não esqueça, anota, decore, leia, medite. Foi a palavra do irmão Luiz Eugênio no domingo passado. Medite no que está escrito, no que está falando a palavra de Deus. Ora, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Em nós, aqui, primeiro aqui. A operação das maravilhas de Deus, Ele levar a nós fazermos como Paulo: não, mas eu vivo, agora é Jesus que vive em mim. Ou eu vivo para a glória de Jesus, para agradar a Jesus, para honrar a Jesus. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus começa a mover, aleluia, sobrenaturalmente as nossas vidas. E se formos movidos sobrenaturalmente por Deus, se agirmos pelo sobrenatural de Deus que habita em nós, que está em nós, que reside em nós, entendeu? Uma das coisas mais lindas que é de poder ver é você comunicar o Evangelho a alguém e essa pessoa disser: eu quero este Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não tem obra maravilhosa, maior do que essa, gente, de ver almas se rendendo a Jesus, de ver vidas se rendendo a Jesus. E quando nós não vemos mais pessoas querendo Jesus, declarando que é um pecador e que precisa da salvação em Jesus? Quantas vezes que nós já falamos do amor de Cristo e as pessoas não querem nem mais ouvir mais? Por quê? Falta-nos esta opção, esta operação miraculosa de Deus aqui primeiro em nossas vidas. Porque diz que o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus opera em nós. O convencimento é de Deus, é do Espírito de Deus que habita em nós. Não habita em quem está ouvindo a palavra através de nossas vidas, mas pode passar a habitar se quando falarmos formos cheios do Espírito Santo, cheios de amor pelas almas, cheios de amor pelo Evangelho, cheios de amor por Jesus Cristo e por Deus, cheio de amor, aleluia, pelas grandezas do Senhor. Como diz o Senhor Jesus ali para os discípulos: não se alegrem
porque as obras de Deus estão sendo feitas, que os demônios sujeitam, mas se alegrem porque os seus nomes, vossos nomes estão arrolados nos céus. Mas não é só o teu, não é só o meu, não é só o nosso nome que tem que estar lá. Quantos dos nossos ainda não se encontram arrolados nos céus? Quantos dos nossos ainda estão longe e não vê em nós esse mover de Deus? Não estão enxergando em nós este mover de Deus, que diz a palavra, porque segundo o seu poder que em nós opera. Os nossos não estão vendo o mover de Deus em nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo implica em que Deus opera maravilhas através de nossas vidas, de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus em João capítulo 13, versículo 34, Jesus, quando fala e quando é citado Jesus ali, a obra do Senhor, onde João fala que importa que ele cresça e que eu diminua, em João capítulo 3, versículo 34, diz a palavra que o Espírito que vem sobre Jesus, que vem sobre a igreja, que vem sobre nós, não é dado por medida, é sem medida. Será que nós conseguimos entender, irmãos, que dentro de nós habita o poder dos poderes? Será que nós conseguimos imaginar isso? Mas a nossa vida é tão natural. Não é natural? Nosso dia a dia, nossa relação, nossos relacionamentos são muito naturais, tão natural que nós não conseguimos agradar uns aos outros. Eu estou falando enquanto família, em nossas casas, não somos agradáveis uns aos outros. Não é verdade? Ou é só na minha casa? É só eu e a Gracinha que temos essa dificuldade de não sermos agradáveis um ao outro, porque nos falta ser cheio do Espírito Santo lá dentro de casa. Lá dentro de casa, o Espírito não foi dado por medida. Quer dizer, não é só quando estamos cultuando a Deus na igreja. Quando é que somos cristãos? Quando é que somos cristãos? Quando? Pergunta simples, né? A resposta também é simples, né? Quando que somos cristãos? Sempre. Sempre. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31 em diante, diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não dá o Espírito por medida. Olha, você só vai ter uma porçãozinha do Espírito Santo. Não, queridos. O Espírito Santo não vem em pitadas. É sem ele. Ele vem inteiro. Ele vem completo. Como Pedro disse a Ananias e a Safira, ele é Deus em nós. É o próprio Deus em nós.
pessoa de Deus em nós. Ser cheio do Espírito é ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Dormindo, acordado, andando, sentando, falando ou calado, Ele está lá em sua vida, na minha vida. Mas Ele respeita você, mesmo nas nossas atitudes que são desagradáveis a Deus. A Bíblia diz que Ele se entristece. Sabia? O Espírito Santo se entristece. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ele se entristece. Sabia que ele também fica sufocado? Ele está aí dentro de você, mas ele está sufocado. Ele não tem vez. Você não dá vez para ele. Paulo escreveu em nosso Tessalonicenses, ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis, não sufoca ele. Ele está aí, ele quer agir. E Jesus traz o ensino lá no capítulo 16 do Evangelho de João, que o Espírito Santo ia falar conosco, primeiramente conosco, sobre as grandezas do Senhor Jesus, sobre o senhorio do Senhor Jesus, sobre a obra de Jesus. Quem fala primeiro é o Espírito Santo a nós. A nós. O Espírito Santo fala conosco lá em João capítulo 16. É Jesus falando isso. Vamos provar, né? Acho que os irmãos não estão acreditando nisso. Capítulo 16 de João, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quando tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito que habita em nós fala conosco, ensina-nos. Diz mais ainda: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. É obra do Espírito Santo em nós, falar conosco, ensinar a nós sobre Jesus. Lembrar a nós que somos de Jesus, que pertencemos a Jesus. É obra do Espírito Santo dentro de nós, falando conosco, ensinando e fazendo-nos lembrar. João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Seja cheio do Espírito Santo, porque Ele não cessa de falar de Cristo e da obra de Cristo, primeiramente a nós. E se fala a nós, queridos, precisamos ver ou avaliar novamente os nossos conceitos como cristão. Como estamos? Qual é o legado que estamos deixando para a próxima geração? Porque as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras, sempre. Seja cheio do Espírito Santo, porque Deus não nos deu
do Espírito por medida, sem medida, inteiro, completo. A obra de Deus na minha e na tua vida é completa, é total. Ele está aí falando, querendo falar, e nós não estamos mais conseguindo ouvir a voz do Espírito. Paulo ouviu, Ananias ouviu, Pedro ouviu, Cornélio ouviu a voz de Deus e obedeceu. E quando obedeceu, vidas foram salvas, vidas foram ganhas, vidas foram transformadas. Mas as vidas que estão ao nosso redor não conseguem perceber o mover de Deus em nossas vidas. As pessoas que amamos não conseguem ver o mover de Deus em nossas vidas. Por isso não se rendem ao Senhor. Por isso não se rendem ao Senhor. Você e eu, seja cheio do Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Muda o teu caráter, tua personalidade, tuas atitudes, tua ação, tuas reações, que são principais. Ações a gente ainda pensa para fazer. As reações muitas vezes não pensamos, né? Principalmente as reações, que sejam dirigidas, guiadas, porque uma das funções do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do salvo, é guiar em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus Cristo é a verdade, não é você, não sou eu, não é a minhas ideias, meus pensamentos, é Jesus a verdade. É Jesus. Ele vos guiará em toda a verdade e vos ensinará todas as coisas. Seja cheio do Espírito Santo e diga não às astúcias do inimigo, às ciladas do inimigo. Para finalizar, temos que ser cheios do Espírito Santo para anunciar esta palavra, não apenas em palavras, mas com as nossas atitudes. Porque não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, é uma pessoa diferente, que ministra e manifesta Cristo em suas ações, em suas palavras. Ministra Cristo em suas ações e palavras, porque agora é uma nova pessoa, uma nova vida em Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, eu quero te louvar, te glorificar, te engrandecer, te bendizer, porque és santo, porque és justo, porque és poderoso, Senhor. E nós estamos longe, ó Pai querido, de estarmos nessas condições da tua palavra, mas queremos estar, como nós cantamos hoje, Senhor. Nós cantamos hoje que queremos estar, Senhor. Aleluia, porque entendemos que o Senhor, aleluia, o Senhor merece a honra, a glória, o louvor, as ações de graça, Senhor, não apenas no culto, não apenas em nossas reuniões, mas em todo o tempo, em todo momento, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, ó Pai, em nosso lar, com a família, aleluia, no trabalho, aleluia, com os nossos companheiros de trabalho, e aleluia, a igreja apenas ser um complemento de quem já somos, aleluia, no lar e na rua, aonde estivermos, Pai. Que a igreja seja apenas uma extensão de quem somos em Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-nos a ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, no padrão da tua palavra, no padrão das Escrituras Sagradas. Leva-nos, ó Deus, a sermos mais cheios do teu Santo Espírito. É o que eu peço, é o que eu oro, em nome do Senhor Jesus.